Olá, olá! Estamos ao vivo aqui hoje para falar sobre o que a sua vida diz sobre você. Esse vai ser o tema da live com a Karina. Então, vamos esperar ela chegar, que aí a gente vai começar. Mas a gente vai partir do princípio que olhar a sua história de vida fala muito sobre quem você é. Olhar para quem você é diz muito sobre a sua própria história e o que você tem para entregar que é único. Então é extremamente essencial você entender o que você passou para conseguir entender como você pode entregar algo útil para o mundo. Então esse processo a gente pode ver de várias formas. Um deles é pelo resgate biográfico, que é a partir de um olhar da vida com a antroposofia. E é disso que a gente... Karina. Eu tive o prazer de conhecer ela na formação de resgate biográfico, de aconselhamento biográfico, que a gente fez juntas. Oi, Ká, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom, ela? Tudo bom? Tô, tudo bem. Tô aqui na minha chuva de ouros. Então, eu tava contando aqui pro pessoal que o nosso objetivo dessa conversa é trazer a importância de olhar para a tua própria história para entender quem você é, né? E E para isso eu queria que você trouxesse um pouquinho de quem você e um pouco do tema dessa live, né? O que sua vida diz sobre você. Uhum. Bom, então, eu sou a Karina, eu sou hoje aconselhadora biográfica, eu sempre falo que hoje começa por aí, mas também sou psicóloga e sou nutricionista, sou mãe, sou muitas coisas, né? Essa junção da história, mas eu sou aconselhadora biográfica e a partir desse ponto da minha história eu consigo compreender essa minha vida e a vida de muitas pessoas através desse jeito de ler, né? A vida. Que olha a vida em fases. Então, também um jeito de me descrever é que eu estou indo para os 41 anos, para o final de um setênio muito importante, que é o sexto setênio da minha vida, que acaba quando a gente faz 42. Né? Indo para uma bela e grande crise, que é a crise da autenticidade, que é quando a gente faz 42 anos, que é uma passagem para uma outra grande fase da vida. Então, eu estou neste momento, assim, né? Finalizando um setênio e ao mesmo tempo uma grande fase da vida que vem Uhum. lá atrás, lá dos 21. Hoje em dia, E para a gente começar esse papo, então, o que, que é que te apaixona sobre o resgate biográfico, sobre a vida e que te faz ofertar isso como trabalho? eu acho que a grande. Eu tive uma na minha vida aos 33 anos, que também é uma grande crise que a gente aprende a olhar de acordo com as fases da vida, né? Eu era psicanalista, era barra sou, né? Porque a gente nunca deixa de ser e estava teoricamente super feliz na minha clínica e trabalhando lá com a psicanálise, de repente eu comecei a ter uma crise muito grande e aquilo que eu amava tanto não fazia mais sentido. Só que eu não sabia os próximos passos. E aí, quando eu fiz um biográfico, e conheci a antroposofia, vou falar um pouquinho daqui a pouco. Ao mesmo tempo, eu compreendi que aquilo não era uma coisa totalmente sem sentido na minha vida, que aquilo diferente fazia um sentido absoluto, porque estava em cima de uma crise e aí aquele entendimento reposicionou todo o meu jeito de olhar para a minha história e para aquilo que eu estava vivendo.
E a partir dali ficou muito mais Uhum. fácil de dar o passo para o futuro e olhar as coisas com mais leveza e com uma compreensão superior de que aquilo primeiro fazia parte da vida de todo mundo, passar por aquela crise, daí já me acalmou super, e depois consegui entender o que que eu estava vivendo e o que que a vida estava me pedindo ali. E a partir desse Uhum. grande reposicionamento na minha vida pessoal, eu comecei a me encantar por aquilo e aí comecei a estudar assim com todo o afinco, com toda a profundidade e comecei a ofertar para as pessoas poder olhar para a própria vida a partir desse lugar que eu sempre falo que é um lugar mais amplo, é um lugar mais alto e ao mesmo tempo um lugar mais comum, né? Porque isso acontece, essas grandes crises e as fases acontecem na vida de todo mundo. Então isso deixa a gente um pouco mais confortável com essa nossa natureza humana e eu não sabia nada disso antes, eu não tinha noção disso, né? Então isso ficou, É, eu também. isso mudou meu Eu jeito. achava extremamente singular a vida que cada um leva e as crises que cada um tem. Mas me deu um conforto muito grande de saber que, assim, tem coisas que eu sinto e penso e faço que tem a ver com a minha faixa etária, com a crise que eu tô tendo e que tá todo mundo tendo. Então, traz esse conforto de olhar para a vida, entender, tá bom, são esses passos que eu já dei, que todo mundo já deu, Uhum, e isso é o que está por vir. E a partir desse olhar de ter clareza de quais são, segundo as leis biográficas, os próximos passos, fica sim. muito mais fácil de saber como caminhar a partir do que já se tem, né? E como a biografia, a nossa história é a nossa maior obra de arte, saber dessas leis ajudam muito nesse processo para ter essa integração, Essa compreensão, né, Lela? de a partir do passado saber dar o passo certo, né? E eu acho muito interessante, é muito bonito a gente olhar desse ponto de vista, porque o passado vai trazer as pérolas, né, que cada um tem, cada um cultivou e o caminho que cada um fez na vida, de acordo com esses pontos do caminho onde todo mundo vai passar. Tem paradas do caminho que todo mundo vai passar, mas cada um veio de um Sim. lugar, enfim. Agora, desse ponto de vista das fases da vida, né, segundo a antroposofia, vamos falar um pouco o que que é a antroposofia? Vou falar depois dessa fala aqui. Eu tenho Vai, uma pergunta. fala. O futuro também nos determina, assim como o passado. Então, quando a gente está numa grande crise, a gente é convidado também a olhar para essas pérolas do passado e olhar para a vida de acordo com esse arquétipo, né, do que normalmente a Uhum. vida pede de nós, e aí entender que o futuro está te fazendo uma pergunta muito específica. Então, ele também tem muita força. Para onde a gente está indo também tem muita força, né? Então, se a gente consegue se conectar com esse próximo passo, entender o que normalmente a vida está pedindo da gente, a gente toma força e consegue juntar essas pérolas e formar esse fio muito mais fácil, porque também tem uma tensão que vem do futuro. É muito bonito porque é esse pêndulo, né, da vida, dos dois lados. E a gente está aqui no meio desses dois lugares, né? Deixa eu falar o que é antroposofia um pouco, porque todo mundo Vai, fala. a gente sempre tenta achar respostas mais palatáveis, né? Mas Hoje simples. antroposofia tem muitos nomes, né? Assim, mas hoje em dia eu gosto muito de dizer que ela é a junção do homem, da sabedoria que a gente tem, da nossa própria natureza, com a Sofia, que é uma sabedoria que está para além de nós. Né? Sofia, o significado de Sofia é sabedoria. Então, essa junção do homem com a sabedoria da vida, do que está para além de nós, da transcendência,
compõe esse campo de conhecimento que é o campo da antroposofia. Então, olhar para o que é mais próprio em nós e olhar para o que está para além de nós. Tem uma possibilidade de acessar o campo invisível de Sim, forma clara muito clara. e com arquétipos bem claros. Então, só para quem ainda não tem familiaridade com o conceito de arquétipo, não vou trazer muito isso agora, mas são modelos, são formas de enxergar algo. E a antroposofia traz vários arquétipos ligados ao homem, a quem ele é, né? E da concepção dele, e como que a gente tem a ver com a natureza nesse processo. Como que une essas duas coisas que, na verdade, a gente se separa, mas, na verdade, é uma coisa só, né? Tá tudo junto. Então, Uhum, uhum. agora, olhando para a vida, né, eu e a Karina, a gente estudou a fundo esse grande arquétipo das fases da vida, que fala sobre as grandes ou as leis biográficas que regem a nossa vida e que, por isso, a nossa vida pode pedir coisas para nós a partir dessas leis. Então, eu queria que a gente trouxesse esse olhar, cá, para o todo da vida. Como que é? O que são essas leis? Uhum. Como que a gente pode olhar o todo para depois a gente entrar em partes? Uhum. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso tão fundo quanto a gente estudou, né? Porque foram 4 anos debruçado nesse mesmo arquétipo, Sim, mas a gente vai trazer aqui uma pincelada do que vocês podem vir a olhar com mais profundidade nos encontros que tem com a Karina na Casa Cor, sim. né? Esse todo, eu sempre começo dizendo que a gente lida com o tempo, né? Esse arquétipo, essa visão geral, ela lida com o tempo. Então, por isso que eu disse que, na minha definição, eu preciso dizer que eu estou indo para os 41 anos, porque isso também faz parte de um jeito de olhar para mim, de acordo com esse ponto de vista. Então, a gente olha um todo, a gente primeiro olha um recorte que vai do 0 aos 63 anos. Então, isso é um olhar para esse todo, é um tempo grande que a gente tem para cumprir essas fases da vida, vamos dizer, as fases principais da vida, que vai da infância até o nosso mais alto amadurecimento dentro dessas fases, e depois, claro, quem vive mais de 63 continua numa fase posterior de amadurecimento. Então, esse todo é olhar para esse tempo grande, é um grande passo de 63 anos. Mas dentro desse grande passo são 9 pequenos passos, que são as fases da vida dividida em setênios. São 9 fases de 7 anos dentro desse grande passo de 63. Isso é um jeito de olhar. E dentro desses 9 pequenos passos, também a gente pode olhar em 3 grandes fases de pequenos passos. Então, são 3 setênios, primeiro, que são mais ou menos 20 anos, que a gente leva para amadurecer o corpo, as experiências que a gente vai internalizando, que a vida vai fazendo a gente passar. Então, a gente começa um bebezinho e sai um adulto, né? Ou espera-se que saia um adulto aqui perto dos 21. Pelo Então, menos o aqui corpo físico é um está adulto. totalmente amadurecido, né? E as experiências, a fase escolar, tá tudo cumprido, essa primeira fase, né? Então, a gente fala que aqui a gente compõe, a gente constrói esse nosso instrumento para a vida. Nessa segunda grande fase, que são 3 passinhos também, que vai dos 21 aos 42, que é aquela que eu estou finalizando, é a fase onde a gente vai afinar esse instrumento, né? A gente vai trocar com a vida. Então, é uma fase de amadurecimento psíquica, emocional, das almas. Então, a gente vai ir para a vida, achar profissão, normalmente casar, ter filho,
descasar, formar patrimônio, mudar de emprego, viajar, tem muita vitalidade ainda e muita procura desse lugar, do que a gente veio fazer na vida, Uhum. nesse segundo lugar. E nessas Que é a grandes maior parte de vocês que estão assistindo, que né? é Dos 21 normalmente, aos 42 é o maior público que provavelmente está pensando o que fazer da vida. porque tem nesse momento, né, tem muitas, claro que todos os momentos tem muitas crises, mas nesse momento tem crises muito estruturais. No sentido de o que é que eu vim fazer, com quem que eu vou casar, por exemplo, se eu vou ter filho ou não vou ter, qual é a minha profissão, ou trocar de profissão uma, duas, três vezes, como eu fiz. Eu vou morar aqui, não vou morar, vou juntar dinheiro, não vou, quem eu sou, como é que eu me coloco no mundo, como é que eu vejo esse mundo. Então, são crises muito estruturais, principalmente nesse setênio do meio da vida, porque são 9, né? 4, um setênio no meio e mais 4. Esse setênio do meio, que é dos 28 aos 35, ele é muito forte no sentido das crises gerais que acontecem para todo mundo. Lembra que eu disse lá que nos meus 33 foi a grande virada da minha vida, que foi uma crise muito grande e eu larguei toda a minha vida anterior de psicóloga, psicanalista e fui para a antroposofia me tornar quem eu sou hoje. Então, tem também o períodozinho ali dos 30 aos 33, que é bem difícil, que é onde a Lela está hoje, né, Lela? Bem nesse momento de Sim. fazer escolhas estruturais na vida. Escolhas determinam a sua rota e também dizem sobre os seus valores, né? Sim, Mas a gente já sobre fala disso. Fala do último CT, da e última parte da vida. essa última fase depois dos 42, que vai até os 63, esses últimos 3 passos é a chamada fase espiritual e ou social da vida, né? Onde se a gente construiu um Uhum. instrumento e afinou ele bem, com esse monte de ajuda da vida, de várias crises, a gente pode começar a tocar o instrumento. Olha que interessante, né? A gente começa a tocar depois dos 40. Então, quanto mais a gente amadurece biologicamente ou envelhece biologicamente, a gente está mais livre para começar a tocar aquela música que a gente veio tocar, que só a gente veio tocar. Porque você já passou por um monte de crises, de escolhas, de redefinições, de saber quem você é, e aí aqui fica muito mais fácil de você começar a doar para a vida aquilo que você veio trazer. É esse tempo, né, de doação, de dar para o mundo aquilo que você trouxe para o mundo. Então você se construiu, você teve a chance de se encontrar, e aí aqui você tem a chance de dar para o mundo aquilo que a sua, vamos dizer que aqui está pronto, quase pronto o seu colar de pérolas, né? Claro que a gente vai sempre Sim. colocar pérolas ali e tem muitas reformulações. Mas é um tempo que a vida pede para a gente dar muito mais do que receber. Então a gente pode também ver a vida como um terço aprendendo, Uhum. outro terço dos 21 aos 42 lutando, que é essa fase de colocar no mundo aquilo que você quer, de conquistar conquistas materiais, de fazer escolhas de ter filho, por exemplo, que definem um pouco do seu jeito de estar nessa vida, e Sim, depois tornar-se sábio, ou seja, possivelmente, né, se tornar sábio, se você seguir por um caminho de autoeducação, de busca de autoconhecimento, de se compreender nesse caminho, aí sim é possível você colocar em prática e devolver para o mundo aquilo que você foi aprendendo ao longo da sua vida. sim, Então, essa é uma forma de olhar o todo, mas a gente também tem as pequenas partes que falam sobre a
os setênios e as crises. Eu queria tocar nas 3 principais crises nessa conversa. Na crise da identidade, na crise dos talentos e da autenticidade, como marco de quem está nesse processo na luta, dos 21 aos 42, e Sim. está olhando para, tá bom, né? Quais são, então, os caminhos possíveis? Que a vida está querendo me dizer? A partir dessas crises que a gente entra em contato, eu gosto de falar que são os momentos que a gente está com a oportunidade de aprender. Quando a gente não está em crise, a gente está esperando para aprender. Porque são nas crises que vêm os momentos de escolhas. E as escolhas dizem sobre quem nós somos e Sim. do que a gente valoriza. Porque Então, como fala? as escolhas coloca a gente de frente para a nossa essência, né? Porque se você precisa escolher e você está escolhendo com discernimento, você precisa escolher a partir da sua essência e não do que vem de fora, né? Para fazer sentido. Então você tem a chance de ser colocado de frente com quem você é, de fato. Então, vou falar um pouquinho dessas Exatamente. as 3 crises que ela colocou estão situadas dentro desse segundo período da vida, que é dos 21 aos 42. Então, a primeira grande crise desse período é a chamada crise da identidade, que vem com a chegada dos 21 anos. Então, é o final da primeira fase, onde você recebeu da vida tudo que você tinha que receber no sentido de corpo, de família, de escola, de aprendizados, nesse sentido de formação. E aí, aos 21, chega o que a gente chama de eu, que é a nossa individualidade, o nosso corpo mais próprio. Porque, segundo a antroposofia, a gente tem 4, né? O corpo físico, o corpo vital, o corpo das sensações da alma, da psique, e o corpo espiritual, essa individualidade que é só nossa, essa essência. Aos 21, essa essência toma posse de tudo. Ela toma posse de tudo que ela foi construindo e está pronto para seguir essa grande segunda fase de acordo com agora essa individualidade que chegou e não mais de acordo com o que a escola quer, com seus pais querem, com os amigos querem. Só que não é fácil, né? Porque ele acabou de chegar, então é uma individualidade recém-nascida. E aí você vai olhar para a vida inteira que está na sua frente, com essa individualidade que acabou de nascer com força. E aí você tem uma grande crise da vida, que é chamada de crise da identidade, que é, peraí, deixa eu parar um pouco aqui, pensar quem eu sou, o que eu vim fazer. Eu sou aquilo que os meus pais queriam que eu fosse ou eu sou outra coisa que eu estou começando a perceber agora? Eu quero casar, eu quero ter filho ou eu quero fazer uma viagem pelo mundo? Eu quero fazer mesmo essa faculdade ou eu quero fazer outra coisa? Né? A vida começa a mexer e falar, olha, agora você é quem está dirigindo a sua vida. Você tem que escolher por você mesmo, não é mais do jeito que faziam antes, que escolhiam por você muitas vezes. Por mais que a gente ficasse ali, né? Não, isso aqui não quero, isso aqui eu quero, mas agora é quase como se não tivesse mais alguém falando. Ah, você tem que fazer isso. Você começa, o seu eu lá no fundo começa a avaliar mais profundamente como é que ele vai levar a vida em frente. Então, essa é uma primeira grande chacoalhada da vida nesse sentido. A gente já começa assim. E aí a gente passa por isso e vai. E vai mais um É setembro. um momento de questionamento, né? Todas as crises são momentos de questionamento. E essa dos 21 anos, as pessoas às vezes chegam para mim e falam: Ah, mas eu ainda estou na crise da identidade. Tudo que você falou serve para mim, eu não tenho mais 21 anos. Como é que faz? O que Pois que você diz sobre isso, Cá? eu digo que assim, a gente precisa olhar, porque
a gente que estuda profundamente todas as fases e os ritmos da vida, o que você vive aos 21 não tem a ver com o que provavelmente você vai viver aos 24, que é uma outra crise que tem a ver com uma crise vocacional. E não tem a ver com os 28, porque são momentos temporais diferentes. O que pode acontecer é que você não se resolveu muito bem ali nos 21, e aí você fica rodando, 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 rodando. Aí você quer voltar para trás um pouco, e aí você não consegue, você fica rodando, rodando, e aí provavelmente nos 24 vai ter uma nova chance de você se reposicionar. Mas cada biografia é uma biografia. Então tem gente que tem mais dificuldade de acessar essa essência interior por conta de como é que foi criado, por conta do temperamento, por conta do jeito de reagir à vida, por ter uma família às vezes muito impositiva, e aí essa pessoa, uma família, por exemplo, totalmente tradicional, e a pessoa quer fazer uma coisa muito diferente do que a família faz. E aí ela não tem tanta força para colocar isso no mundo ainda, e aí ela fica ali, vamos dizer assim, girando, sabe? Não consegue patinando, não consegue dar o passo. Mas aí a vida, que é muito generosa sempre, vem e dá uma outra crise e uma outra chance para ela fazer esse passo. Só que daí num outro sentido, não mais no sentido da identidade. Ela vai ter que dar um passo de vocação com a chance de afirmar essa identidade, mas é um chamado vocacional, é outra coisa. Então, quer dizer que Mas é mesmo você estando numa crise de identidade, não significa que você não passou por essa crise aos 21 anos. sim, Você pode estar passando por a crise de identidade, de quem eu sou, por exemplo, pós-maternidade, sim, mas isso não significa que você parou aos 21 anos. É não, um outro processo, uma outra camada que você está olhando, exatamente. né? Exatamente, porque a gente vai andando no tempo, o tempo não para, né? E as crises têm muito, esse arquétipo, ela tem muito a ver com chegou aquele tempo vai acontecer. Então é como no biológico a gente vê mais fácil, né? Aquele tempo, por exemplo, onde a menina vai menstruar pela primeira vez, é um intervalo de tempo. A pessoa não fica, meu Deus, será que eu vou menstruar ou não vou até os 25? Ela menstruou aos 12, 13, provavelmente. Ela pode ter questões com a menstruação até os 25, mas ela menstruou ali nos 12, 13. Entendeu? É dessa ordem. Só que como essa fase dos 21 aos 42, ela é muitas vezes psíquica, emocional e não biológica, no sentido mais marcado, ela é biológica também, mas fica mais sutil da gente perceber. Ela acontece no nível das decisões e dos sentimentos mesmo, né? E aí a gente Uhum. acha que, nossa, isso aqui tá meio parecido com aquilo lá, mas não é. São coisas Só antes de falar da próxima crise, eu acho que é interessante trazer que, assim, a gente, tanto eu quanto a Karina, a gente foi buscar formas de investigar e mapear a história das pessoas, ajudar vocês a conseguirem se entender a partir da sua própria história. Então, tem metodologia para te ajudar a resgatar os acontecimentos, os fatos, os sentimentos que você teve em cada período que a gente está falando aqui. A gente não está falando de um lugar só de teoria, mas sim de que é importante você conseguir fazer essa reflexão de quem você é, o que você passou, o que você sentiu em cada crise dessa. E, a partir disso, conseguir olhar para o futuro com mais consciência do passo que você vai dar. E isso é feito em sessões individuais, em sessões em grupo, e a gente tem uma sessão em grupo para acontecer. Então, em breve a gente fala mais sobre isso. Mas vamos lá na próxima crise, então. sim. Crise dos talentos. Então tá, 21 anos, passei pela crise da identidade, segui adiante ali, trabalhando, descobrindo o mundo.
experimentando mais um pouco. Aí, aos 28 anos, cheguei lá e falei, tá bom. E agora? Eu já andei, já entendi um pouco mais quem eu sou, Sim, mas o que que eu sou realmente boa? Qual que é, o que eu exatamente, sei fazer bem? exatamente. É o é uma imagem, né? Todo fim de setênio, ele é em si mesmo uma crise, porque é fechamento de um ciclo e começo de outro, né? Então, dos 21 aos 28, você cumpriu mais uma etapa, mais um passo de amadurecimento, viveu um monte de coisa, porque nessa fase a gente tem muita vitalidade, muita, a gente faz 50 coisas das 7 da manhã até as 3 da manhã, e vai, experimenta muita coisa. E a imagem é até um centauro, né, desse setênio, de tanta força que a gente tem, é quase um homem com uma força assim de cavalo, de fazer tanta Animal. coisa. Só que chega aos 28, mais ou menos, e aí juntando um pouquinho da astrologia, é o que muita gente conhece como retorno de Saturno, começa a vir questionamentos mais profundos no sentido de o que é que eu vou fazer, principalmente profissionalmente, né? Não só, mas muitas vezes vem essa questão, e aí é uma imagem que você fez muita coisa, experimentou muita coisa, tomou decisões lá com essa individualidade que a gente espera que tenha se firmado lá depois da crise da identidade, você tira essa mochila, joga no chão assim e vai olhar que instrumentos você tem, que instrumentos você ganhou, que instrumentos você cultivou e como é que você vai juntar isso para colocar, para dar para o mundo e receber do mundo, no sentido do lugar onde você vai se colocar para atuar, da forma mais própria possível. O que, que é, de fato, o que, que faz sentido disso tudo que eu já vivi para eu experimentar agora? É um chamado de essência, de essencialização daquilo tudo, né? Então não dá mais para Ou fazer seja, tudo, né, não dá para fazer qual tudo. que é o próximo nível de experimentação Sim, num lugar um pouco mais profundo para eu conseguir aprofundar meu nível de experiência em alguma coisa que eu quero seguir. exatamente. E de atuação, né, Lela? Porque o que eu ouço muitas pessoas assim. Agora eu estou acompanhando duas moças que fizeram arquitetura e fizeram uma faculdade super bem feita antes dos 28. Chegou nos 28, não faz mais sentido aquilo. E a pessoa fala: Mas meu Deus, eu fiz arquitetura, eu me dediquei tanto, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu quero fazer outra coisa, eu quero, sei lá, trabalhar com mulheres, com yoga, com terapia, eu quero ser psicanalista, eu quero outra coisa da vida. E o que eu vou fazer com esse instrumental todo que eu cultivei? Eu perdi tempo na minha vida. Isso eu ouço direto, e eu imagino o quanto você ouve isso também no sentido Sim, da transição. E aí eu acho que uma resposta assim da vida em relação a essa questão, e é uma questão muito atual, né, das pessoas que estão vivendo esse nosso tempo contemporâneo, essa é uma questão muito de agora, mas também da vida no arquétipo calma. Agora a vida está te pedindo para experimentar uma outra versão de você mesma, que são talentos que você tem, e provavelmente lá na frente você vai perceber que você precisou fazer arquitetura não para ser arquiteta, mas para usar e juntar esse conhecimento que você só teria se você tivesse feito arquitetura. uhum. Então, eu acho que é importante ter essa clareza de que o, a crise dos talentos vem com o objetivo de te aprofundar qual é o lugar de atuação. Ah, mas eu não sei que talentos que eu tenho. Isso você consegue descobrir num resgate também. Sim, Olhando para as principais atividades que você exerceu com facilidade, que as pessoas pediam para você fazer.
que reconheciam que você fazia bem. Tudo isso a gente consegue olhar a partir da sua própria vida, e isso é o que eu acho mais poderoso desse processo, porque a gente não está aplicando nenhum teste, a gente não está te dando uma folha de talentos falando para você preencher, mas sim é você olhar pela ótica da sua própria vida e enxergar a partir dos fatos o que você já entregou para o mundo, o que você já fez bem, quais foram as conquistas que você teve ao longo desse processo, os momentos de maior entrega, e dessa forma fica muito mais verdadeiro. Uhum. Muito mais, né? Esse é muito mais autêntico, não é racional somente o processo. Sim. Ele é também, só que ele não fica num lugar de, ah, eu quero ter esse talento porque está nessa folhinha, então eu vou escolher essas. Não, é a partir do lugar que você viveu e os fatos da sua biografia, quais são os talentos que estão ali já. E é Né? Então, interessante, né, Lela? Porque também aquilo que eu estava falando de juntar isso que a gente colheu na biografia, que é muito próprio, e com olhar isso que esse nome, né, dessa live que a gente colocou, o que a sua vida diz para você, também é olhar o que a vida está pedindo. Então, acolher esse novo pedido da vida. Porque nas crises vem um pedido novo. Não é só interno, é de fora e de dentro. Que é agora, talvez seja o momento. Aí você vai vendo as portas que se abrem. Olha, abriu ali uma oportunidade para eu dar aula de yoga. Vai. Aí você vai juntar, nossa, mas eu sempre fui uma boa professora na vida. Nossa, mas eu sempre gostei de processos de autoconhecimento, que não tem nada a ver com arquitetura. Mas vai, acolhe esse novo passo, porque a vida, toda vez que fecha uma porta, ela abre várias outras. E a gente às vezes fica tão perdido que a gente não consegue perceber que o próximo passo está ali na frente. E aí, olhando para isso, nossa, mas realmente eu fazia isso muito bem. A vida já abriu essa porta para mim algumas vezes. Por que eu não estou dando esse passo? Então, é acolher. as crises é um momento da transição ali onde a gente tem a possibilidade de usar o nosso passado ao nosso favor, abrindo as portas para o futuro, acolhendo esse futuro, Sim, mas ainda num lugar incerto, que sim, ainda existe uma não escolha que precisa ser feito ali sim. para dar um próximo início ao ciclo. Isso. Né? Então, nesse lugar que a gente precisa olhar quais são os fenômenos que a vida está mostrando que eu preciso abarcar e quais são aqueles padrões que eu venho repetindo na minha história Isso. que não faz mais sentido eu levar se eu for pensar conscientemente do que eles estão criando em mim. E Sim, o processo de olhar para a tua própria história, para a sua biografia, tem essa magia. Porque a gente tem a possibilidade de olhar a vida como um todo, ao mapear e ter essa vida, essa foto da nossa vida, a gente consegue falar, nossa, eu estou nessa samsara há tanto tempo, eu estou fazendo exatamente esse padrão aqui sim. há tanto tempo, será que realmente faz sentido eu seguir adiante dessa forma? E a gente não tem a oportunidade de enxergar a vida como um todo ao longo da vida. Geralmente, a gente, em momentos de crise, a gente foca na crise. Foca no que eu estou sentindo, eu quero resolver isso agora. Mas com base no que você vai resolver isso? Uhum. Você vai olhar para quê para conseguir resolver isso? E é por isso que o resgate é tão poderoso, porque é a partir do seu passado que você vai conseguir entender para onde você quer seguir com consciência, em liberdade, jogando luz no que você já fez de escolhas. Se a gente não olha para o nosso passado, a gente não tem clareza de qual é o futuro que a gente criaria no automático. E quando a gente olha para o passado, a gente tem a possibilidade de olhar e escolher
eu quero continuar seguindo aqueles passos que eu seguiria com tanta facilidade no piloto automático ou não? Uhum. Uhum. E esses momentos de crise, a crise dos talentos, a crise da identidade e a próxima que a gente vai falar, trazem esses momentos de questionamento, mas que cabe a você a saber que passos a dar de forma consciente para recalcular a rota, para você voltar num trilho que faz sentido e não mais aquele que está te levando a partir de uma força que você está sendo guiada, que não necessariamente é você. Exatamente. Então é muito poderoso poder tomar as rédeas da sua história. Né? Uhum. Eu acho que é por isso que a gente é tão apaixonada por isso. Uhum. Uhum. É, porque você se situa externamente e internamente. E se situar, que é o que você falou, né? Ter a visão desse todo, a gente se situa. Você não tem como não ver. E fazer isso em grupo, antes de falar da próxima, é muito poderoso por isso, porque além de você, você convida muitos outros pontos de vista para olhar. Então, às vezes, só a gente colocar no todo já vê o que a gente não via antes de jeito nenhum. Aí vem outros olhos com outras capacidades e te ajuda a ver muito mais, né? E de outros pontos de vista. Então, é muito rico, assim. Você consegue ter uma visão, como a gente brinca, né? Uma visão além do alcance, assim. E aí uma capacidade de escolha com muito mais força e elementos, né? De estruturação dessa escolha. E não é uma escolha às cegas. E sabendo qual é a pergunta a pergunta específica que a vida está te fazendo nesse momento. Voltando, né? A pergunta que a vida está fazendo para a Lela nesse momento dela, que é os 32, é muito diferente do que a vida está fazendo para mim aos 42 quase. Muito diferente. Embora o processo de autoconhecimento, de consciência, de escolha, o processo é o mesmo, mas a resposta é muito diferente. Claro que as biografias são diferentes, mas o momento da vida, você vê, a gente estuda coisas muito parecidas, mas o que eu estou fazendo com isso é diferente do que a Lela está fazendo com isso, e a decisão que ela tem que tomar hoje em relação ao que ela está vivendo é muito diferente da minha, porque a pergunta da vida é outra. Então a gente também aprende a olhar para isso. O que que a vida está te pedindo? E o que que você, só você pela sua história, é capaz de responder com mais verdade ou com mais reação, né? Porque quando a gente não se olha profundamente, a gente reage, a gente não age, né? E aí, posso ir para dos 42, Lela? Pode. Porque eu acho que tem Só tudo a ver anotar uma coisa com boa. isso que eu acabei de falar, que é a crise da autenticidade, né? Então, a autenticidade tem muito a ver com agir de forma autêntica, de forma verdadeira, de acordo com a sua essência. E não reagir. E se a gente pensa no caminho da vida, então aos 21 você é chamado a encontrar essa individualidade, essa verdade que é sua. Tem a ver com o que você recebeu, mas é sua, é muito profunda aos 21. Aos 28, você com essa individualidade formada vai entender pela pergunta da vida e pelo que você experimentou quais são os seus instrumentos para agir no mundo de acordo com essa verdade? E aí você tem chance de experimentar. Então, olha a vida te dando. Te deu a crise, te deu 7 anos. Te deu a crise, te deu mais 7. Né? Então, a vida vai dando um tempo para você ir amadurecendo aquilo que você escolheu, aquilo que você fez. E aí chega aos 42, você vai entrar numa outra grande fase da vida. Não é só mais um setênio. É uma terceira fase. Então, acabou um tempo. Por isso que normalmente as crises dos 21 e dos 42, elas são mais fortes, no sentido de vai começar um outro grande tempo na vida. Então, é como a gente sai da infância e vai para a adolescência. Sai da adolescência, vai para a vida adulta. É mais ou menos isso. E aí você experimentou, você escolheu,
você colocou no mundo material muitas coisas, muitas atitudes, muitas decisões, e aí, para essa crise que vai abrir a porta para essa fase espiritual ou social ou de doação, de colocar sua missão de vida no mundo, de que maneira você vai fazer isso? Como você vai, com quem você vai fazer parceria? Como você vai articular isso de uma forma madura? E não é mais um tempo de preparação e experimentação, embora sempre seja, né? Sempre a gente tem a chance de fazer isso, mas majoritariamente, com força, você é chamado a dar frutos. Então agora coloca o seu fruto maduro no mundo de uma forma que seja o seu fruto. Se você, eu sempre falo isso, se você percebe na sua vida que você é uma macieira, é esperado que você dê maçã. Mas muitas vezes a gente passa a vida inteira achando que a gente tinha que ser uma mangueira, uma amoreira, entendeu? E o seu fruto maduro é uma maçã, mas você ainda está lá querendo dar amora, entendeu? Então, como você vai fazer isso? Como você vai fazer da sua forma? Então, eu e a Lela estudamos aconselhamento biográfico, mas ela dá para o mundo os frutos desse conhecimento de uma forma que tem a ver com o caminho dela, que é uma forma muito mais vinculada ao trabalho, à transição, ao propósito, e agora as mulheres, enfim. Eu dou isso para o mundo de uma outra forma, que é uma forma mais acadêmica, é uma forma que junta astrologia, que junta psicanálise, embora a essência é muito parecida, a forma é muito diferente. É o seu tempero único que precisa estar exposto Expo e embalado com o conhecimento que e você tem. tem muito, você ainda vai ter muitas elaborações internas, mas a vida está te pedindo, ó, agora o mundo precisa usufruir dos frutos que você amadureceu todo esse tempo. Então, os 42 é um canal de parto para você ir para o mundo. É muito bonito, É muito difícil, bonito. mas é muito bonito. É muito lindo ver como a vida te ajuda a parir o que você precisa. Se você olhar atentamente aos sinais e Exato. conseguir, com consciência, fazer as escolhas para esse autoparto, você vai conseguir entregar as pérolas que só você tem. Sim. E é só a partir das crises e das suas dores, das suas questões mais íntimas, que você vai conseguir entregar essas pérolas. Sim. Porque você pensou tanto, digeriu tanto elas, amadureceu a sua questão a tal ponto de conseguir devolver para o mundo de uma outra forma. Sim. Não mais do jeito que ela entrou. Essa forma, esse tempo da crise da autenticidade dos 42, essa crise inicia um novo tempo, né? Como se o Steiner, que é o criador da antroposofia, ele diz que a gente só está pronto mesmo aos 42. Então é como se a sua vida inteira fosse para algo. Ela tivesse toda Te preparando. preparando para algo. E esse algo isso que vai nascer desse grande parto, né? É isso que só você pode dar para o mundo. Então, essa terceira fase é uma fase muito frutífera. Se a gente fez bem o caminho, ela é muito frutífera, porque é como se a gente olhar para uma vida que já está amadurecida, você percebe que todos os passos anteriores foram preparação para isso que você vai colocar no mundo lá na frente, que é um propósito, né? Esse fio que liga todas as pérolas é esse fio do propósito, que é o chamado fio vermelho da vida, né? Gostei disso, Lela, a vida ajuda a gente a parir, né? As crises são momentos de parto, Sim, né? sim, com certeza.
se bem cuidados, né? Se não vira uma cesárea. Pode ser cesárea, pode ser Desnecessária. pode ser várias coisas. Mas sempre são momentos de. O alto parto é um processo. Quando fazendo uma análise agora do parto, né? A cesárea vem de um lugar de eu não claro que não sou contra a cesárea, só estou Sim, falando que nesse caso, quando a gente está falando de fazer a metáfora da cesárea, é que você não está cuidando do seu tempo sim, e da sua força de vontade para seguir o seu caminho, sim, e sim deixando a força te levar para algum lugar que não necessariamente é o autêntico seu, né? Então, esse alto parto natural uhum, exige muito esforço, uhum. porque passar por um canal estreito é doloroso, Exige coragem, só que vale a pena, exige coragem. E olhar para o todo te traz a força que você tem e que ninguém mais tem, porque a sua biografia é única, é o seu maior patrimônio intransferível, é a sua maior obra de arte e é o que você mais precisa cuidar. Então, aproveitando para ir para um fechamento, eu gostaria de convidar vocês para virem para a Casa Core, fazer um processo de mapeamento da história de vocês com a Karina. Eu recomendo imensamente. A Karina é uma super profissional que tem muita coisa para agregar para vocês. E ela ainda tem um olhar, para além de tudo isso que a gente trouxe, a partir da astrologia. Então, ela une as duas coisas sim, para ajudar nesse processo, para você entender quais são o que os astros estão dizendo, o que as leis biográficas estão dizendo, e a partir do que eu já andei na minha vida, qual é o próximo passo a dar com consciência. sim. Então, Ká, você pode contar um pouquinho de como que vai ser esses encontros? Uhum. A gente faz, como eu disse, os encontros são em grupo para juntar todos esses olhares, né, e formar essa egrégora. E aí a gente vai mapear. Primeiro vocês vão entender, né? Eu sempre dou aula sobre esse arquétipo das leis biográficas, explico tudo direitinho para vocês me acompanharem. E também explico um tanto sobre o que eu chamo de setas do destino em relação à astrologia, para a gente acompanhar qual é a junção dos momentos especiais da astrologia que comungam, que se integram com os momentos da biografia de cada um especificamente. E aí a gente vai ordenar as memórias de vida, ordenar os fatos biográficos. Semana a semana a gente vai fazer setênio por setênio, olhar a vida inteira de acordo com essas pequenas fases e depois colocar nesse todo, que é esse panorama geral. Então todo mundo vai olhar, sempre ancorado por processos artísticos junto, que daí a gente olha para além da cabeça, a gente olha também pelo sentir. E no final o que a gente faz é uma costura. Então aí a gente vai conseguir colocar essa vida de acordo com essas leis. A gente coloca a vida individual dentro dessas leis gerais da biografia e dentro dos ritmos astrológicos específicos. Eu sempre escolho 3 ritmos astrológicos, né? No geral, a gente olha que aquilo é muito importante e coloca também os fatos da vida para interpretar de acordo com esses ritmos. Então a gente lê, a gente costura e aí a gente dá um passo para o futuro em relação ao que a vida está pedindo para cada um. Em cada momento de cada um, o que a vida está pedindo, e aí a gente faz metas claras para o futuro de acordo com isso que a gente conseguiu enxergar do todo e das partes. Em grupo, né? Que é muito rico. Então, são 8 encontros, 8 né? encontros. São, Semanalmente, sim, sempre tem que te ajudam a fazer esse mapeamento. sempre a gente faz muita coisa junto ali no momento, mas tem muito exercício para fazer em casa entre as semanas, então a gente tem 8 semanas juntos para fazer essa jornada. São 2 horas de encontro do grupo, e aí eu passo os exercícios de casa
Vai ser às segundas, das 2h30 às 4h30. Começa dia 16, né, Lela? Na Casa Isso. Core. Então, se vocês quiserem, eu realmente recomendo. São só, no máximo, 10 pessoas que podem fazer. Sim. Então, se vocês quiserem, entrem em contato, fala inbox aqui com a gente, entra no site, que vocês vão ver tudo lá. Tá bom? Então, precisando, fala com a gente, que a gente vai adorar ter você na casa. Obrigada, Ká. Muito obrigada pela conversa e a Obrigada. gente se vê em breve. Obrigada pelo Um bate-bola. beijo. Beijo.